Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí mais uma vez ao meu canal Fé na Roça, nosso podcast aqui. Hoje vamos entrevistar o psicólogo Daniel Satiro. O canal do Instagram dele é psi.danielsatiro, tá? Mas antes de tudo eu queria mostrar para vocês aqui, ó, as velas 100% cera de abelha do site Subiaco. Vou deixar o link na descrição para vocês, quem quiser adquirir as velas 100% cera de abelha, só clicar lá no link que vai ser direcionado para o site do Subiaco. Queria aproveitar a ocasião para pedir para vocês dar uma força aí pro nosso canal, se inscrevendo, compartilhando, curtindo o vídeo, tá? Se quiser comentar aí também, que isso ajuda no engajamento, tá bom, pessoal? Muito obrigado e vamos lá. Então, pessoal, tô aqui com o meu amigo Daniel Satiro, psicólogo, tá? O canal dele no Instagram é psi.danielsatiro. Quem quiser acompanhar ele lá, né? Tudo bem, Daniel? Como vai? Bem, graças a Deus. Se apresenta pra gente aí, meu amigo. Então, me chamo Daniel, tenho 23 anos, sou morador de São José do Vale do Rio Preto, interior do Rio de Janeiro, né? Conheci o mosteiro tem mais ou menos 2 anos e meio e por meio do mosteiro que eu conheci o seu Milton, que tem o canal Fé na Roça. Sou psicólogo, né? Recém-formado, mas a gente, né, por já tá buscando o caminho há muito tempo, né? Me formei no meio do ano passado, a gente acaba tendo uma certa experiência e buscando o estudo dos temas para poder trazer para vocês e também para aplicar dentro da clínica, né? Espero que hoje possa contribuir de alguma forma com a minha experiência para vocês. Bacana. Eu queria começar, Daniel, fazendo uma pergunta para você. Qual a importância da psicologia, principalmente para o homem moderno, né? Que tem tantos dramas aí, né? A psicologia para o homem moderno acabou se tornando um refúgio para as suas dores, visto que muitas vezes a gente tem, né, muitas vezes não, a maioria das vezes, a gente tem a ausência dos valores cristãos na nossa sociedade e acaba que com o tempo as pessoas elas perderam muito o rumo das suas vidas e o sentido das suas vidas. Ah, Daniel, então o senhor está atribuindo aí, né, só a questão cristã, católica, a questão da psicologia e do bem-estar psicológico? Assim, eu, enquanto católico, estando aqui dentro e me pautando nas questões do catolicismo para me auxiliar no rumo da minha vida e no sentido da minha vida, posso afirmar que, assim, é muito difícil, sim, ter uma saúde mental, né, longe das questões de verdade, digamos assim, do que é a pessoa humana, de qual é a minha missão aqui na Terra, e isso faz com que as pessoas, se afastando de valores, e aí, aqui nós estamos falando de valores cristãos, né, e a gente consegue perceber que, assim, as pessoas, elas estão buscando formas de se sentirem aliviadas, e aí a psicologia, ela entra dessa forma para o mundo moderno, mas a gente pode tratar dessas questões também aplicadas, né, a pessoas que têm o seu sentido de vida muito bem encaminhado, mas que precisam de um tratamento psicológico, seja por um hábito ruim, seja por um vício, seja, né, por algum transtorno psicológico, e que precisa realmente ser trabalhado ali com o auxílio de algum psicólogo. Você chegou a pesquisar, a estudar, claro, deve ter feito. O que a igreja pensa da psicologia? Então, a igreja, ela pensa que os psicólogos, eles, em geral, né, no geral, assim, muito do que os psicólogos fazem, os padres conseguem fazer naquele aconselhamento, certo? Mas os psicólogos, eles são formados em coisas que os padres não são formados, como, por exemplo, a questão das psicopatologias. A gente vai falar aí hoje sobre o autismo, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A gente vai falar sobre a bipolaridade, por exemplo. Os padres, não por demérito, né, mas não está na sua formação o estudo de muitas coisas específicas que a psicologia, que a medicina estudam, né, e aí acaba que os psicólogos, eles podem entrar como um complemento, né, desse trabalho que é realizado. Por exemplo, teve um paciente esses dias que chegou para mim, ele é católico e tudo, né? Ele falou assim, mas eu não sei como que a gente vai trabalhar isso aqui, porque tudo que eu vejo o padre fazendo, eu penso que vocês fazem também. E aí acaba que a gente, né, por se dedicar apenas ao estudo da psicologia, e aí a gente pega essa questão, né, da religião, dos exemplos bíblicos, de Jesus, de Deus, como um complemento de tudo, e aí ele vem para poder enriquecer e para nortear muito também, né, com as virtudes, a nossa prática, a gente consegue
trazer para cá meio que uma especialização no tema cabeça, entendeu? A gente estuda, por exemplo, a neuropsicologia, onde a gente estuda os caminhos da dopamina no cérebro, os caminhos de cada neurotransmissor. Então, assim, não que os padres não sejam formados nisso, não que os padres dependam de nós psicólogos para guiar os seus fiéis. E é bom deixar claro também que a gente está falando hoje aqui para um canal católico, né? Sim. Por isso que a gente está com esse viés católico. E todas as vezes eu vou frisar isso. Então, assim, não que os padres não conseguiriam fazer parte do nosso trabalho, ou até todo o nosso trabalho, muito melhor do que nós, porque eles são formados em filosofia, em psicologia tomista, né? Aquela psicologia que é densa, que é a do ser mesmo, que vê o ser como uma integridade, sabe? Assim, é uma coisa que não tem como tirar e nem pôr. Não estou desmerecendo, mas o psicólogo, hoje em dia, com a formação que tem, sendo bem orientado e bem direcionado, ele consegue trazer um complemento muito grande para esse trabalho. Entendi. Eu queria tratar com você até um assunto que é bem tratado hoje em dia, né? Que o pessoal comenta bastante, toda página da internet você vai lá e escuta, ou as mães de família, que é a questão dos temperamentos. Temperamentos. Né? Essa coisa desses temperamentos é bem interessante, porque eu já ouvi falar assim que os temperamentos são os signos dos cristãos, Dos né? católicos. Os católicos. Então você acredita em temperamento, é a mesma coisa que acreditar em signo. O que você pode falar pra gente dos temperamentos? Olha, eu posso dizer uma coisa inicialmente. Metade desses livros aqui sobre os temperamentos, porque esse é o nosso tema principal, afirmam isso que o seu Milton falou agora. Assim, grande parte da psicologia que estuda os temperamentos traz como uma forma de determinismo. Porque eu sou colérico. Porque eu sou sanguíneo. E aí eu sou assim, como se fosse... não, porque eu sou de Áries. Isso, exatamente. Eu sou de Áries, então me respeita, que eu sou de Áries, te pisou no meu... Eu não sei, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dando um exemplo. Pisou no meu calo, eu dou de volta. Sabe? Vira uma bandeira, né? Vira como se eu fosse um líder de torcida. Eu sou de tal signo, eu tenho que casar com tal signo. Temperamento Isso. sanguíneo casa com não sei o quê. Isso, é isso aí. E assim, a gente tem uma riqueza muito grande no estudo dos temperamentos. Por mais que os temperamentos eles não sejam uma ciência comprovada, não, porque o colérico ele nasce com o hipocampo, né, uma parte do cérebro, um pouco mais avantajada, e aí aquilo ali, né, quando ele se estressa, tô dando um exemplo, né, quando ele se estressa, aquilo ali traz uma reação diferente para ele, e a liberação de cortisol dele é um pouco maior que o hormônio do estresse, por isso que ele é colérico. Não, a gente não tem isso enquanto ciência, enquanto comprovação, mas a gente tem isso enquanto uma questão empírica. Observação, tem padrões de comportamento. Então a gente vai definir alguns temperamentos, né, que não é tão difundido dentro da psicologia moderna, que a gente consegue trazer algumas formas de observação dos comportamentos para nos ajudar, né, e nos guiar ali dentro dessa atuação dentro da clínica, né? Quais são os temperamentos? Então, os temperamentos são 4, né? Colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Os nomes eles parecem um pouco estranhos. Como a gente está falando para um público católico, novamente relembrando isso, essas pessoas já devem ter ouvido, porque foi muito bem difundido entre, né, os protestantes, os católicos, né, aqui no Brasil os cristãos, né, em geral, que são tratados por cristãos, eles tiveram esse tema difundido aqui no Brasil por conta dos influenciadores, né? Pastores, alguns padres aderiram a isso. E aí aquilo ali foi, até porque esse livro aqui, dos temperamentos, ele é escrito por um religioso, né? Também. E aí, tanto que aqui atrás tem a foto dos santos, né? Tem Santa Terezinha, acho que é São Francisco Sales, né? Santa Teresa e... não é? E tem Santo Tomás, aqui, né? Então... acho que é assim. Se eu estiver confundindo, depois a gente corrige. E aí, assim, isso veio também de uma influência religiosa, de um remontar da filosofia, né? E também do primeiro médico do mundo, né? Que o Cláudio Galeno, ele traz nesse livro aqui. Ele traz essa discussão e ele fala sobre Hipócrates, né? Que foi que é tido como o pai da medicina. E aí, na época, eles não tinham estudos científicos como a gente tem hoje. E aí eles começaram a perceber fluidos corpóreos, digamos assim, né? Que era o fleuma,
era um fluido corpóreo que deu o nome para o fleumático. Sangue, não sei se era sangue, tem aqui o nome, aqui atrás. Era o sanguíneo mesmo, né? E aí ele deu o nome ao sanguíneo, a bile amarela e a bile negra, né? Bile amarela do colérico e a bile negra do fleumático. Por que eu tô falando isso? Santa Idelgarda fala de fleuma e bile, né? Isso aí, Santa Idelgarda fala sobre isso. Ela traz, né, nesse estudo das questões naturais dos nossos fluidos, e isso é uma coisa que é muito bem utilizada quando a gente traz para um campo interessante, digamos assim, no sentido de saber o valor dessas coisas e não usar isso como forma de determinismo, como muitas pessoas usam, como a gente falou, né? E assim, acho que a gente pode... Não, tá tranquilo. Tranquilo? Você falou que são 4 os temperamentos, né? Qual a característica, sabe dizer, de cada temperamento? Então, pode nos dizer? Eu não costumo falar dos temperamentos enquanto características, né? Eu costumo falar dos temperamentos enquanto duas formas para a identificação do temperamento. E aí essas duas formas, quando a gente responde essas duas perguntinhas, a gente começa a trazer essas características de forma meio que natural, digamos assim, né? E aí a gente vai ter a reação, né, que é o tempo de reação de determinada pessoa, que vai definir se aquela pessoa reage com facilidade ou se ela não reage com facilidade a determinadas situações. E a gente tem a impressão, que é o quanto que aquilo ali fica guardado, o quanto que aquilo ali fica meio que, assim, impresso mesmo, sabe? No sentido da palavra. E aí a gente começa a responder essas perguntas. Por exemplo, o colérico, ele tem uma tendência à reação instantânea, ou seja, sim, ele reage. Reage ou não? Sim, reage. E ele guarda as coisas com muita facilidade. Aquilo ali fica impresso nele com muita facilidade. A gente pode até recorrer ao exemplo na simbologia, né, do fogo. Que o colérico, ele é quente, ou seja, ele tem sempre esse tempo de reação instantâneo, né? E assim, ele deixa marcas por onde ele passa. E ele fica marcado dentro também. O sanguíneo, por exemplo, ele reage com facilidade, sim. Tempo de reação é rápido? Sim. Ele guarda as coisas com facilidade, aquilo fica impresso nele por muito tempo, em uma questão, né, de sentimentos, de guardar mesmo, até no sentido da palavra de rancor, digamos assim, né? A gente pode trazer isso como uma forma de guardar. Não, ele não reage. Ou seja, ele não guarda. Ou seja, ele reage com facilidade e não guarda as coisas com facilidade. Isso não quer dizer que ele tenha Alzheimer, tá? Que ele esqueça das coisas. Não, ele só não lembra com sentimento. Ele lembra que em determinado dia alguém fez isso, isso e isso pra ele, mas... Ele não fica com aquela mágoa. Não fica com aquela marca que o colérico fica. O sanguíneo, na simbologia, né, isso não tem nada a ver com signos ou com, né, coisas sobrenaturais que não tem a ver com Deus. A gente costuma trazer ele para o âmbito, né, do ar. Ele é o ar. É aquele que passa, que ele pode passar e deixar uma bagunça danada, deixar tudo de cabeça para baixo, cai e rala fora. Passou. Só ficam as marcas, né? As marcas no ambiente, não nele, digamos assim. Aí a gente tem o melancólico, ele não reage com facilidade. É aquela pessoa que se eu chegar para ele e eu falar assim, eu grito com ele de alguma situação, né? Eu trago para ele alguma situação que pode ou não incomodá-lo. A primeira impressão dele é muitas vezes o espanto, né? Só que ele é aquela pessoa que tem a reação devagar, mas ele tem a questão do interior, das marcas que ficam nele, de forma muito, mas muito severa. Assim, ele guarda demais tudo o que acontece. Por isso que é muito difícil, às vezes, corrigir filhos melancólicos. A gente vai falar um pouco sobre isso depois, né? Porque aí o pai colérico, um pouco mais, aí sim, né, falando das características, um pouco mais agitado, um pouco mais estressado, um pouco mais duro, pela tendência que ele tem com o temperamento, ele vai lá e fala alto com aquela criança. A criança... E o pai não sabe por que aquela criança se marca tanto. E aí que os temperamentos eles vêm ajudar muito. O colérico, a gente costuma dizer, na questão da simbologia, como a terra. A terra, ela é muito receptiva, né? Ela não expele muito, ela não expande como o fogo e a questão do ar em relação ao sanguíneo. Ela guarda muito e ela se marca muito. Igual, por exemplo, se eu jogo uma água em cima da terra, ela
Absorve aquilo ali. Ela não vai expelir de volta. O colérico não, ele vai de volta. Se eu dou uma enxadada na terra, eu furo. E eu faço um buraco, e aí vem a questão do melancólico guardar muito as coisas, porque fica marcado. Só que o melancólico, enquanto terra, pode ser também um vulcão, pode ser um campo minado, porque uma hora ou outra, aquilo ali esquenta e... O fleumático, por último, é aquela pessoa que não reage às coisas com facilidade, né? E também não guarda. É como a água. A gente costuma trazer essa analogia, porque a água está parada dentro do meu copo, ela está parada. Eu assoprei, ela começa a mexer. Eu joguei no chão, ela escorre. Ou seja, não estou dizendo que são influenciáveis, não estou dizendo que são pessoas sem personalidade. Pelo amor de Deus. São pessoas que são muito maleáveis no sentido positivo, caso seja estimulada por uma coisa positiva, e são influenciadas de forma negativa caso estejam em um ambiente negativo. Por conta dessa questão de não terem a reação, de não serem pessoas que são muito, digamos assim, de opinião, de expressar as suas opiniões, são pessoas mais tranquilas, pessoas mais introspectivas, mas não vergonhosas, são pessoas que só estão ali mesmo e são um pouco tímidas. E aí sim, definindo o temperamento, como que eu defino o temperamento através dessas duas perguntinhas, que eu começo a falar sobre características. Porque aí eu posso ou não ter características. Essas duas questões que eu falei são coisas que são imprescindíveis para que eu tenha esse temperamento. Se eu não tenho tempo de reação rápido e eu não guardo as coisas, eu não sou colérico. Se eu não tenho a reação e aí eu não guardo as coisas com facilidade, como por exemplo no sanguíneo, eu não sou sanguíneo. Eu começo a ter que fazer essa combinação de sim, 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 não, não, sim e não, não, entendeu? Para essas duas perguntinhas. Você reage com facilidade? Você guarda as coisas com facilidade? E aí sim, agora a gente pode falar sobre as características. Então esse é o modo de identificar os temperamentos. É um modo de identificar os temperamentos que está nesse livro azulzinho que a gente mostrou, né? Dos temperamentos do Conrad Rock, que ele mostrou para vocês agora há pouco. Isso aqui revolucionou um pouco de como perceber os temperamentos. Porque as pessoas, elas têm a tendência de falar assim: poxa, seu Milton, qual é o temperamento do senhor? Ah, o senhor é agitado ou não é? O senhor é estressado ou não é? O senhor é amoroso ou não é? Mas amoroso o colérico pode ser. Por mais que ele tenha um tempo de reação muito rápido. Estressado, dependendo do dia, qualquer um pode ser, né? E aí é que tá. E aí as pessoas, elas começam a criar uma percepção errada sobre os temperamentos, porque elas começam a achar que elas têm até 2 temperamentos. E aí, né, tem até o livro, né, que assim, os 4 temperamentos na educação dos filhos. Pegaram esse livro meu aí. Tem que me devolver quem pegou esse livro. Fica a dica aí, devolve o livro. Me devolve. Os 4 temperamentos na educação dos filhos, que é até do Ítalo Marcilli, né? A gente não vai abordar as outras obras dele, por motivos óbvios, mas assim, nesse ponto, ele acertou demais nas questões, e ele traz uma diferenciação dentro de cada temperamento de características diferentes. Entende? Então ele traz 3 tipos de coléricos. Ele traz 3 tipos de sanguíneo. Então não é que uma pessoa é melancólico e sanguíneo, não é isso. Ela tem um temperamento único. Esse livro dos temperamentos, a única questão dele, que não estou falando que é um erro, tá? Até porque isso não foi o que Dom Tomás disse para mim, no dia que eu fui questioná-lo quanto à questão dos temperamentos. Não é importante. Não é importante. É uma coisa complementar. Então eu não preciso chegar aqui e falar, não, porque eu estou certo, vocês estão errados, vocês precisam acreditar no que eu estou falando. Mas nesse livro, né, do Conrad Rock, ele traz os temperamentos como uma possibilidade de temperamentos mistos. Só que isso é um pouco perigoso, porque ele mesmo no livro dele traz a questão da definição dos temperamentos por reação e impressão, certo? Mas como que eu sou colérico sanguíneo se eu guardo e não guardo ao mesmo tempo? Entende? E aí, essa questão dos temperamentos duplos é só uma forma, não que ela esteja errada, de explicar aquele colérico, por exemplo, que não é aquele colérico estressado, com vigor, que guarda tudo, que fica rancoroso, que tem raiva, e que é aquele colérico que é aquela pessoa que todo mundo percebe que é colérico só dele chegar no lugar. Igual, por exemplo, aqui no mosteiro da Santa Cruz, as pessoas costumam confundir o meu temperamento
Por quê? Eu sou colérico. Eu reajo com muita facilidade às coisas e eu guardo as coisas com muita facilidade. Eu estou num ambiente religioso em que eu estou o tempo inteiro treinando as minhas virtudes e tentando esconder os meus vícios para que eu possa ser uma pessoa melhor. Não para parecer uma pessoa melhor, mas para ser, porque é um caminho de conversão, de busca por santidade. E aí, eu nunca deixei esse meu jeito de vigor mesmo, tipo de guardar as coisas, de expressividade, de mostrar, aparecer, porque isso machuca as pessoas, entendeu? Eu também não tenho esse aporte, né, de temperamento estressado, nunca tive, né, de temperamento brigão, de temperamento que vai lá e faz, e que acontece, só que eu também não sou, por exemplo, colérico sanguíneo, como algumas pessoas me disseram, entendeu? Eu só tenho essa questão do meu fluido corpóreo, falando na linguagem do Hipócrates e do Galeno, um pouco mais aliviado, digamos assim. É uma palavra que eles utilizam e que faz com que o meu temperamento não tenha esse peso tão grande que os outros temperamentos têm de um ditador. Por exemplo, o fleumático. Tem pessoas que dizem que fleumáticos não podem ser animados. Não, porque se ele for animado, ele é fleumático sanguíneo. Entendeu? Uhum. Porque o sanguíneo geralmente é uma pessoa animada. Mas geralmente é só uma tendência. O melancólico, por exemplo, não pode ter um melancólico líder. Porque senão ele é um melancólico colérico. Porque a liderança é um atributo relacionado ao colérico. Mas eu conheço muitos coléricos que não são líderes e que nem querem ser líderes. Então, a gente tem essas diferenciações, que são diferenciações bem complicadas. Mas aí a gente dá uma pincelada nelas, né? Para que a gente entenda. E aí, assim, a gente consegue entender que um melancólico pode ser líder. Porque liderança não diz sobre temperamento. O que diz sobre temperamento é se eu reajo com facilidade às coisas e se eu guardo as coisas ou não com facilidade. Entendi. Isso converge a outra pergunta aqui. A relação dos temperamentos com os vícios e com as virtudes. O senhor disse que o senhor combate os seus vícios, por isso que o seu temperamento não transparece. Como que é essa relação? Porque você pega vou citar um exemplo aqui, na vida de oração de um sanguíneo, que não tem uma perseverança tão forte assim, e ele ser perseverante. Então, esse paralelo, como que é isso? Então, as pessoas elas não entendem, às vezes, que temperamento é sobre vícios e virtudes. Temperamento é biológico. Temperamento é natural. Sabe qual é a melhor forma de detectar o temperamento de uma pessoa? Quando ela está na infância. Porque a criança, ela é inocente? Sim, mas ela é biológica. A criança, ela não chora porque ela é... Muitas vezes, sim, ela é pirracenta. Só que ela chora porque ela está com fome. Ela fica quieta e fica de cara feia, fica triste, porque ela não sabe como se expressar. E ela tá ali pensando de se ela falar alguma coisa, alguém vai brigar com ela, alguém vai fazer alguma coisa com ela. Ninguém ensinou aquela criança colérica mesmo, de que quando alguém roubar alguma coisinha dela na escola, ela não pode ir lá e meter a mão na criança, entendeu? Que ela não pode bater nessa criança. Então, os temperamentos, eles são tendências. E aí a gente pode falar sobre tendências boas e tendências ruins. Tendências que podem levar a uma prática melhor das virtudes e tendências que podem levar a vícios. Em um curso que eu fiz sobre os temperamentos, a pessoa que deu o curso, ela fez uma analogia perfeita sobre os temperamentos em relação a carros e em relação a combustíveis, esses respectivos carros, né? Foi até o padre Paulo Ricardo, né? À época, deve ter uns 5, 6 anos que eu fiz esse curso, e aí ele deu um exemplo do colérico como uma Ferrari com combustível da NASA, mas que se ele estiver virado para baixo, ele vai para baixo, ele vai em direção ao inferno e vai... Ele afundar. O sanguíneo seria um carro muito bom, só que com combustível... Então, o colérico, à mesma medida que ele consegue subir na virtude, ele consegue cair na virtude. Ele consegue cair. No vício. Ele consegue cair no vício. Ele consegue cair no vício. Só que isso não é que o colérico ele tenha uma questão diferente, né, para ir em direção das coisas, né, em relação aos outros temperamentos. Não. É porque a proporção do colérico é sempre agitada. É sempre muito mais rápida do que os outros temperamentos. Como, por exemplo, o vigor, né, é uma característica. E ele tem mais constância, consegue ser mais constante ou não? Consegue ser mais constante, até para as coisas ruins.
Entendeu? Então, por isso que tem que estar direcionado para o lugar certo. Porque isso que a gente está falando já não é uma coisa que define temperamento. Isso é uma coisa que é bom a gente deixar claro. Que define temperamento, novamente, reação e impressão. Isso aqui são características que os coléricos costumam ter a mais do que os outros temperamentos pela questão dessa fluidez corporal muito mais agitada e muito mais, né, com muito mais vigor. Então, assim, ele tem essa tendência a ir em direção. Mas, por exemplo, o melancólico, nas virtudes, quando ele entende aquilo ali, e aquilo ali vai fazendo parte do ser, né? Porque o melancólico ele é meio desconfiado. Né? A gente chega para falar com o melancólico, a primeira vez, eu, né, tenho esse meu jeito agitado, eu vou lá e encosto no melancólico. O melancólico ele já fica, porque, né, aqui no Rio a gente tem esse costume feio, né? De ficar encostando, em Minas também, né? Em Minas também. Eu sou paulista. É paulista, né? O senhor é paulista. Em Minas também você tem isso aí. A gente chega conversando, bota a mão, o melancólico já fica até um pouco mais... Mas se a gente chegar com o melancólico, conversar com ele, ir colocando as coisas na mesa, ele vai confiando. E aí nas virtudes, por exemplo, esse é um atributo ótimo desse temperamento. Porque depois que ele entende o valor, é como aquele fusquinha, só que com combustível, que é absurdo. E aí ele vai naquela mesma constância de 100 por hora, 80 por hora, 100 por hora, 80 por hora. Mas ele vai constante, entende? Então, assim, a gente tem que fazer essas analogias para trazer isso um pouco para nossa realidade e entender um pouco melhor. Né? Entendi. E o fleumático? Então... Você se lembra? Então, o fleumático... O fleumático e o sanguíneo. O fleumático e o sanguíneo, a gente pode dizer, quanto a eles, o sanguíneo como um carro super tecnológico também, mas com um combustível não tão... é um carro a álcool, né? Um carro a álcool. De manhã vai demorar a pegar, às vezes ele vai dar um probleminha no meio da rua, por conta dessa questão da constância, que é uma característica também dos sanguíneos, que precisa ser trabalhada. Todo sanguíneo é inconstante? Não. Todo sanguíneo que tem virtude não é inconstante. É só uma tendência que ele tem a não conseguir perseverar tanto nas coisas, pelas coisas serem muito fluidas para ele. O sanguíneo, ele é muito... ele pega fogo muito rápido, digamos assim, né? Eu sei que o fogo é um atributo do colérico, mas ele pega fogo muito rápido e apaga muito rápido, entende? Então, é uma pessoa que ela não precisa lidar muitas vezes com aquela questão que o melancólico e o fleumático precisam lidar de não terem reação, de serem pessoas que vão estar ali se forçando a socializar, por exemplo. O sanguíneo ele tem uma tendência, não que ele seja por si só social, mas ele tem uma tendência à socialização. E aí, quando ele começa a fazer essas coisas, ele é muito fluido, muito fluido. Só que para as questões que ele precisa sentar, parar, ler, beleza, eu vou ler, eu vou prestar atenção nisso daqui, é muito fluido. Continua sendo muito rápido, entendeu? E aí acaba que ele, né, dispersa muito rápido. Então, eu vou falar daqui a pouco sobre questões de como buscar virtudes, né, em cada temperamento, mas o sanguíneo ele é esse carro muito tecnológico, mas que às vezes o combustível dele... A atenção, por exemplo, né, esse não guardar as coisas com facilidade, do motivo das coisas serem esquecidos facilmente, por mais que ele lembre daquele motivo, né, os sentimentos e o que ele estudou, o que ele, né, o que fez com que ele chegasse àquele objetivo, sai muito rápido, né, e aí ele acaba não sendo tão constante nas coisas. O fleumático seria aquele carro, né, não tão tecnológico, não tão evoluído, com aquele combustível que também não é tão... por conta da questão do vigor físico, né? O fleumático ele já é um pouco mais devagar, um pouco mais tranquilo. Isso não é um atributo ruim, né? A gente Sim. vai falar, por exemplo, sobre santo, que foi fleumático, que foi santo, que, assim, o santo que a gente vai falar é absurdo. Se bobear, a gente vai falar do santo que está num nível que é, tipo, absurdo. E fleumático. Entende? Então, assim, não quer dizer que o carro que eu tenho e o combustível que eu tenho em mim vai determinar o como que eu serei. E aí é que entra a questão dos signos, que as pessoas, né, que eu retomo a esse tema, que as pessoas elas utilizam das características dos signos para se orgulharem.
as pessoas que entendem o que são os temperamentos, elas utilizam para o autoconhecimento e para bater de frente contra essas características. Isso é importante. Eu até ia perguntar para você, assim, qual a importância de conhecer o seu temperamento? A importância de conhecer o temperamento, ela é para mim e na minha vida. Vou dar esse exemplo para mim e na minha vida, e talvez as pessoas que já conhecem o tema ou que vão começar a implementar o tema nas suas vidas, entendam um pouco melhor e elas vão entender o porquê que eu disse isso. Salvou tudo. Salvou tudo. Porque eu sou um colérico que moro com um pai colérico e com uma mãe melancólica, com uma irmã melancólica. Eu nunca entendi por que eu não podia gritar com a minha irmã. Entendeu? Por quê? Ela, melancólica, ela começou a ficar muito marcada por aquilo ali. Entende? E aí depois, sabe qual foi a reação dela pela convivência? O estresse. Ela começou a ficar estressada. Ela começou, tanto que pessoas que conhecem a ela pensam que ela não é melancólica, pensam que ela é colérica. Por conta das questões de experiências que ela já viveu em relação a mim, que era muito desenfreado, muito, quando era mais jovem, em relação à competitividade, em relação a lidar, né, dentro de casa. Então, assim, os temperamentos, eles ajudam a lidar em sociedade de forma mais assertiva. Eu sei que eu posso falar de uma forma com o seu Milton, mas eu não posso falar de certa forma com uma outra pessoa que tem um temperamento que é um pouco mais fechado, um pouco mais introspectivo. Isso é bem interessante. Até na minha família, eu tenho 4 filhos, né? E aí eu tenho um costume de brincar com meus filhos, né? Uhum. Aí quando derruba alguma coisa ou faz alguma atrapalhada, eu falo assim: ei, jumento. Aí o mais velho dá risada, cai na risada, né? Quando eu falo assim: ei, jumento. O outro chora, fica triste quando eu falo, né? E o outro me enfrenta. O outro bebezinho não dá pra saber ainda, mas três pessoas na minha casa, o mesmo tratamento, só que reações diferentes. Um dá risada, acha muito engraçado, o outro fica triste e o outro me enfrenta. Exatamente. E aí, não, porque Daniel tá dizendo então que o pai tem que tratar os filhos diferente. Não, pelo amor de Deus. Não é isso. Porque eu estaria sendo determinista com isso. Eu estaria dizendo que um melancólico não pode receber uma criação um pouco mais dura. Não, é entender e falar assim: peraí, deixa eu me policiar aqui nisso. Deixa eu tentar ser um pouco mais assertivo na minha atitude. Dentro da psicologia, esse termo assertividade tem a ver com colocar em prática aquilo que está passando pela minha cabeça, e não só o que está passando pela minha cabeça, mas o sentimento que me veio naquele momento, sabe? A forma com que eu me comunico ser assertiva. Eu conseguir passar para as pessoas tudo aquilo que eu preciso passar de forma clara, objetiva, e que eu aproveite o máximo possível daquela minha atitude, não perca tempo, ou não me faça entender de uma forma errada que as pessoas me interpretem mal. Então, conhecer o temperamento ajuda nessa questão da assertividade. Porque eu não posso chegar para um filho colérico e enfrentá-lo de propósito, sabe? E sabendo que ele não foi mal educado. Só corrigindo, eu falei me enfrenta, não é que ele me enfrenta, que ele é bebezinho ainda, mas ele fica muito bravo. Um dá risada, um chora, outro fica muito bravo. Mas é uma tendência natural, né? Não foi uma coisa ensinada. O seu Milton e a dona Natália educam os filhos deles do mesmo jeito. Então, entender isso é muito, muito importante. Ontem, eu fui tirar ideia com algumas pessoas que gostam desse tema e perguntar para elas o que elas gostariam de ouvir caso estivessem ouvindo pela primeira vez sobre os temperamentos. Porque eu gosto muito de pegar, né, a questão das outras pessoas. E aí teve uma mãe, que é até minha prima, por ser prima da minha noiva, que ela me disse quanto à questão dos filhos que ela tem. E o sanguíneo dela, que é aquele que, né, que reage com facilidade, que, né, não guarda as coisas, que é um pouco mais agitado, elétrico, ela precisa fazer com que as coisas sejam lúdicas com ele. Tem até um vídeo no meu celular com ele, que eu tô lendo uma historinha para ele, e aí eu tô fazendo, sabe, o dinossauro, fazendo barulho do dinossauro, porque foi muito difícil. E aí eu trago uma coisa, e ele fica... E aí depois a minha noiva tava lendo uma história parecida e lendo normal para ele, para acabar, porque ele tava... Acabou. Tipo, porque
tem que ser lúdico. Ela é muito mais lúdica do que eu, né? Só que ali naquele momento eu queria só brincar com ele mesmo, depois que eu fui perceber a minha atitude. Então, para ele tomar banho, ela tem que falar, nossa, porque a gente vai fazer isso e aquilo outro, e na banheira a gente tem tal coisa pra gente brincar. O melancólico já vai. O fleumático vai, ele não vai se contrapor. O colérico, vamos ver quem vai tomar banho primeiro, quem vai acabar de tomar banho. Por conta dessa tendência à competitividade, a fazer primeiro. E a gente não precisa se prender apenas a isso. É só uma forma de lidar com as pessoas. Por exemplo, nos relacionamentos. Eu tenho certeza que o senhor, olhando para a esposa do senhor, e agora eu peço até para que o senhor fale um pouco quanto a dinâmica, né, da casa, sabe que pode fazer algumas coisas e tem outras coisas que vão gerar conflito. Por mais que os senhores tenham respeito mútuo, né? Sim. A minha esposa é mais voltada a isso, sabe? Eu sempre incuto nas minhas crianças. Aliás, é o que os padres ensinam e que a igreja ensina é que a primeira virtude que a criança aprende é a obediência. Então, não importa se eu dar uma ordem brincando, igual o dinossauro, ou se eu dar uma ordem séria ou de outro jeito, eu sempre ensinei meus filhos o valor da obediência. Então, eles vão obedecer. A minha esposa pega um pouco mais no pé quanto às correções. Você falando de tal jeito com fulano, não funciona, entendeu? Com ele você tem que falar de... Você percebeu que ele fica mais magoado quando você fala? Eu percebo, só que no dia a dia é difícil pro homem, eu digo, filtrar aquilo e a gente tem essa posição são também, três pessoas diferentes na minha casa, entendeu? Eu falo assim, come toda essa comida. É complicado, mas minha esposa é mais, ela consegue ter mais tato com isso, né? É complicado. Ela percebe isso. Até para a questão da prática da virtude em casa, as crianças, né? A prática das virtudes é uma coisa que precisa ser imprescindível. Só me desculpe para eu completar. Eu percebo, quando eu te perguntei do vício e da virtude, eu percebo que mesmo aquele filho que é mais preguiçoso e eu falo assim, vamos rezar o terço, ele mesmo com preguiça, ele fala, vamos, e se anima com aquilo, porque foi educado para aquilo, foi educado sabendo a importância da religião, de Nosso Senhor, do terço. Então, há uma superação maior nessas questões do vício do temperamento por conta dessa educação. E aí a gente vai trazer uma diferenciação entre temperamento e educação, temperamento e personalidade, temperamento e caráter, temperamento e valores. Tá, mas eu queria antes que você ajudasse assim, quem tá assistindo, a mãe que tá assistindo, como é que ela identifica no filho essa questão? Porque eu consigo identificar no meu filho a resposta do tempo de reação, só que se ele guarda ou não guarda é mais difícil, né? É um pouco mais difícil, porque a reação ela é fácil de ser percebida, né? Assim, caiu alguma coisa, quebrou alguma coisa. Tem uns que fazem, tipo, ai meu Deus do céu. Tem outros que já choram, tem outros que ficam, né? Tem uns que se estressam porque caiu. A questão do guardar, ela tá ligada principalmente com o quanto que a criança repete aquilo ali. Na criança, né? Quanto que a criança repete, quanto que ela remói, quanto que ela volta àquela situação, ou quanto que ela remonta aquele momento, no sentido de sentimentos. Sabe? Não é o sanguíneo que às vezes ele fala, aquele dia que caiu, lembra? Ele tá só lembrando e tá rindo da situação. O colérico, ele lembra e ele fala, poxa, mas quebrou, né? Não podia ter quebrado. Era meu, era sabe? Tipo, tem uma coisa que fica impressa nele. O melancólico, ele já fala, poxa, quebrou, era meu. Eu gostava tanto, eu era tão... O fleumático, ele já é bem mais tranquilo. Então, assim, é perceber o quanto que aquilo ali ficou guardado na criança, né? Eu me recordo de um dia, uma criança que teve um embate físico com outra criança. E essa criança, ela era melancólica. Ela recordou disso durante muito tempo. Muito tempo. Então ela tem que perceber a fala da criança, a criança conversando, lembrando da situação. Também, sim. Pode ser também na questão, às vezes ela nem fala, mas nas expressões. A criança, às vezes, ela tá tão machucada, por exemplo, no sentido dos coléricos e dos melancólicos, né? Que guardam as coisas com muita facilidade, que a expressão, ela já entrega, sabe? O quanto que a criança, ela fica, assim, um pouco incomodada só por lembrar do fato.
O sanguíneo e o fleumático, eles vão trazer uma visão um pouco mais leve daquilo ali, né? Uma reação um pouco mais leve, enquanto essa questão de guardar ou não. Então, assim, não sei se ficou claro, não sei se... Não, ficou, pra mim ficou. Quem tiver mais dúvidas sobre isso, entra no canal do psi.daniel Satiro. Daniel Satiro com Y. Com Y. A gente precisa falar psi, né? Psi? Porque é psicólogo. Ah, tá ótimo. Então, quem tiver mais dúvidas sobre isso, tá pode certo. entrar lá que ele responde, tá, Tá gente? Curte o canal dele lá, bacana o canal, tá? Eu acompanho lá os posts. Então vamos retomar nas diferenciações que o senhor iria falar. O senhor falou sobre a questão da educação, né? E eles entendem sim. a Educação questão, de temperamento. né? Vícios e virtudes, beleza. Vamos rezar? O fleumático, se ele tem uma educação e ele entende o sentido daquilo, ele fala, vamos. Independente dele estar quietinho, dele estar tranquilo, dele estar querendo ficar lá no canto dele sozinho. O melancólico é a mesma coisa, o colérico também, o sanguíneo também. Independente do seu temperamento. Por quê? O temperamento ele tem uma diferenciação entre a personalidade, caráter e educação. A educação ela já entra como uma coisa mais social e poderia ser agregada até a questão da personalidade. Por quê? Personalidade ela é formada. Ela é formada através das minhas experiências com o mundo, do meu social, do meu cultural, sabe? Daquilo que eu sou exposto. O temperamento ele vem com a gente, ele nasce com a gente, ele é biológico, digamos assim, ele vem desses fluidos que a gente falou aqui dos primeiros médicos, né, do mundo lá, era uma forma deles explicarem. E o caráter ele já tem a ver com valores. E aí as pessoas às vezes elas tendem a justificar os seus desvios de caráter por serem coléricos, igual por exemplo. Eu já ouvi falar isso. Um homem que agrediu a sua esposa e é colérico, e é estressado. Não, porque eu sou estressado. Não, porque foi o meu jeito de reagir nesse momento. Não, tu só é mau caráter mesmo. Sabe? Só é mau caráter. Um fleumático que faz a mesma coisa, só é mau caráter. Um sanguíneo que tem inconstância nos relacionamentos. Ah, não, porque eu sou sanguíneo, aí por isso que eu traí tal pessoa. Não, só é mau caráter. Entende? Uhum. Só tem um desvio de caráter que precisa ser trabalhado. Não é uma questão determinista também. Senão a gente já estava perdido, né? Porque nos nossos primeiros pecados a gente teria sido impedido de tentar buscar a santidade. Então, não quer dizer que se a pessoa que está ouvindo lá tem um problema quanto à questão da personalidade dela, tem um problema quanto à questão do caráter, ela está determinada, ela está fadada a não evoluir. Não, ela só precisa buscar virtudes com a realidade que ela tem e não se orgulhar como se fosse um time de futebol, porque eu sou estressado, eu sou colérico, eu sou sanguíneo, eu sou fleumático, eu sou melancólico. Entende? Então, assim, encaixar e conseguir trazer o temperamento como uma forma de busca por essa evolução. E conhecendo o temperamento fica mais fácil de evoluir, de crescer na virtude, né? Total, porque às vezes, nossa, tem pessoas que chegam no consultório pra mim e elas falam, mas eu não consigo entender o porquê que eu vou lá e falo com meu esposo e ele não faz nada. Ele não faz nada e eu fui investigar, né? Ele é fleumático, ele é tranquilo, pra ele a água tá passando debaixo da ponte, tá bom, a água tá passando por cima, tá bom. Entende? Característica, enquanto característica. Eu brinco com a minha esposa, eu falo pra ela assim, você não precisa ficar me lembrando a cada 6 meses que eu tenho que consertar tal coisa, porque eu vou consertar. Né? É isso aí. Ela fica brava. É isso aí. E o seu Milton não é fleumático, né? Pra vocês verem como é que a gente traz, às vezes, algumas características e a gente consegue empregar essas características para cada temperamento. Por isso que se eu não souber delimitar qual é o meu temperamento e como que eu defino esse meu temperamento, eu fico confuso, porque eu tenho várias características. E essa pessoa que chegou para mim, colérica, né, uma mulher colérica, que queria agir, que queria fazer o negócio acontecer, ele só é fleumático. Ele só precisa com que a tua reação esteja junto com a dele. Então, eu conhecendo o meu temperamento, de um pouco mais de estresse natural e um pouco mais de agitação, eu preciso falar assim, poxa, peraí, talvez essa pessoa esteja precisando da minha ajuda, porque para mim é muito claro, pro colérico, como por exemplo, para essa esposa colérica, era muito claro que ele deveria fazer aquilo ali, realmente deveria. Só que assim, talvez essa pessoa que não conhece ainda sobre o temperamento dela, que é um jeito natural dela, precisaria dessa aproximação. Sabe, um sanguíneo, às vezes, dentro de um temperamento que ele não consegue, dentro de um relacionamento, que ele não consegue manter
essa constância em alguns combinados. Por exemplo, ele combina de ir lá contigo, daqui 30 minutos, já passou o tempo dele ter chegado em determinado lugar e fala, tô aqui ainda em tal lugar. Ele não fez de propósito, calma. O melancólico, ele não se fechou de propósito depois de um grito que o marido colérico direcionou àquela mulher melancólica, sabe? Então, assim, nós temos algumas formas de identificação e por isso que os temperamentos eles são tão importantes. Porque eles geram evolução não só para os outros. A minha evolução é primeiramente para mim, pela busca da minha santidade, né? No sentido católico que nós estamos trazendo aqui, no sentido cristão que nós estamos trazendo aqui. Então, a gente precisa entender que quanto mais eu conhece-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho, se eu não salvo engano, eu conheço o meu temperamento, eu conheço o meu jeito, porque só conhecendo que eu vou conseguir aceitar o que eu devo aceitar e o que eu não consigo mudar e superar aquilo que eu posso superar. Bacana, Daniel. Tem bastante coisa para falar de temperamento, né? Só que eu queria, um pouco saindo desse assunto, eu queria que você falasse um pouco pra gente. Eu vi que nos seus vídeos você trata um pouco do malefício das telas, principalmente para as crianças. Eu queria que você tratasse um pouco. A gente evita bastante em casa da tela para criança, né? Só que a gente a gente se expõe muito também, né? A gente se expõe. Porque fala assim, não dou muito tela pro meu filho, mas você ficou o dia inteiro, por exemplo, no celular, né? Alguma coisa assim. Qual que é o malefício disso para a criança e pro adulto também? Olha, a criança é atraso na cognição, primeiramente, né? Atraso no aprendizado, porque aquela criança, ela começa a querer só o que é fácil. A tela é fácil, é um estímulo bom, porque assistir televisão é bom, é programado para ser bom, é tudo na palma da minha mão, como por exemplo no celular. Eu quero uma receita, eu tenho ali. Eu quero alguma coisa prazerosa num sentido pecaminoso, por exemplo, eu tenho ali. Eu quero falar com uma pessoa do outro lado do mundo, eu tenho ali. E aí, vai para além dessa questão dos malefícios enquanto aprendizado, né, enquanto vontade, que eu perco a minha perseverança, ela fica um pouco mais fragilizada, porque tudo é fácil, então eu não aprendo a esperar, eu não aprendo a perseverar. E aí, tem a questão que é um pouco mais complicada, que é das afetações que a luz azul tem, né, a essas crianças. Tanto que, assim, os estudos científicos, né, não que isso seja um bom parâmetro para a gente poder guiar a nossa vida, porque a ciência hoje em dia está totalmente perdida, mas os estudos científicos em relação às telas, elas dizem questão de 30 minutos, questão de 1 hora no máximo para criança que tem 5, 6, 7 anos. O adulto é recomendado com que seja utilizado durante 3, 4 horas, no máximo. No máximo, porque aquilo ali afeta muito em inúmeros sentidos. E aí eu posso até trazer aqui agora, não, mas a tecnologia é muito importante e o Daniel está completamente errado. Já ouviu falar do Vale do Silício? Uhum. Os riquíssimos lá, né? Os filhos de todos os empreendedores, né, os donos lá do Vale do Silício, eles estudam em uma escola que eu não me recordo o nome agora, mas depois a gente pode colocar na descrição talvez, que eles só pegam na tecnologia para estudar após os 15 anos de idade. Sabe como que eles fazem o estudo deles? Aqui, ó, igual isso aqui. Ó, transcrição. Ó, abre o livro. Ó, é isso que o mais torna insalubre. Reescrever. Nada de tablet, nada computador. de tablet, nada de nada. Eles pegam aquilo ali e aquelas contas de A a Z e fazem até decorar, até entrar na cabeça. E eu me recordo muito bem de uma professora minha do ensino médio, que ela era uma professora de matemática e ela dava exercício pra gente de A a Z. Hoje eu até trabalho, né, meio que em uma área em comum com ela e ela brinca muito com isso, né? E ela fala que, assim, ela fazia a gente passar apertado, mas que gerou muito fruto. Porque uma das únicas matérias de matemática que a gente recorda da época era dela. Então, assim, a gente pega esses filhos desses bilionários e a gente consegue ver que as telas acabam enfraquecendo o aprendizado através de auxiliar no aprendizado. Principalmente quando elas são
utilizadas de uma forma negativa. E aí hoje a gente vê escolas particulares que tem televisão, né, para fora. Televisão que expõe as crianças, tipo assim, a televisão aqui, e as crianças brincando e correndo e passando Dora Aventureira, passando Peppa Pig, passando coisas que atrasam o desenvolvimento mental e de maturidade daquela criança, porque aquela criança, ela começa a ter uma certa dificuldade, sabe, de entender o valor das coisas difíceis. Porque a vida é difícil. Ah, mas porque é muito difícil estudar. Então não estuda e depois de um tempo tu vai ter dificuldade para poder arrumar emprego. Ah, porque é muito difícil trabalhar na lavoura e estudar à noite para chegar. Então tá bom, depois vai ser muito mais difícil porque eu não terei uma fonte de renda maior. É difícil ficar parado porque o benefício, o malefício daquela minha atitude de ter ficado parado, como por exemplo na questão profissional, vai vir depois. E é difícil também estudar. Uhum. Só que escolha o seu difícil, sabe? Então assim, a gente traça nessas analogias para tentar explicar um pouco dessa dinâmica, dessas afetações, né? Eu percebi que a questão da tela afeta bastante a imaginação da criança, né? Sim. Porque se você pega um livro e dá para a criança, ela vai imaginar os personagens daquele livro de acordo com a cabeça dela. E se você dá um filme, um desenho sobre aquele livro, toda vez que ela pensar naquele personagem, ela vai pensar naquele ator que interpretou ou naquele desenho. Ela não vai mais imaginar aquilo que estava na cabeça dela. Então, isso afeta a criatividade da criança, né? Imaginativa. Afeta muito a criatividade porque tudo ficou muito... são muitos estímulos ao mesmo tempo. Sabe? Eu começo a perder o valor das coisas simples. E aí eu posso citar até um exemplo próprio mesmo. Eu e as pessoas que costumam viajar comigo no carro, a gente costuma olhar em volta. Só que eu percebo que eles olham muito mais, né? E não que isso tenha sido fruto negativo das telas na minha vida, porque eu não fui muito exposto a isso antes. Mas a nossa sociedade atual, que é muito rápida, que é muito de pensar no fim, ao invés de aproveitar o meio para chegar ao fim, a gente começa a ser muito imediatista. E aí eles que andam comigo no carro conseguem prestar atenção, por exemplo, no horizonte. Conseguem prestar atenção na natureza. Eu tenho uma dificuldade absurda por ter um pouco dessa questão da produtividade, de querer fazer, de querer acontecer, e tem que chegar no lugar em tal hora, em tal coisa, então eu faço os cálculos. E aí, o celular nas crianças faz com que esses estímulos sejam incorporados nas crianças, né, e também nos adultos, independente do temperamento desse adulto, por exemplo, né, falando um pouco sobre os temperamentos novamente, ser agitado ou não. Uhum. Então, a gente perde essa capacidade imaginativa e criativa. Isso é bizarro. Isso aqui é louco. Eu não sei nem como dar um adjetivo para isso, né? Porque, assim, tem um amigo meu que ele é professor de geografia e ele estava dando aula uma vez. A criança tinha uma conta para ela fazer. A criança, ao invés de pegar e escrever a conta, ela foi pesquisar no celular dela qual era o resultado da conta. E deu. Beleza, tá lá. Sabe como que as crianças elas perderam essa capacidade imaginativa por conta dos estímulos e das facilidades? Principalmente por conta de que, assim, antes tudo era muito difícil. No Natal, que a gente ia tomar Coca-Cola. Isso, né, meu pai conta que, assim, na época dele, era no Natal que eles iam comer aquele banquete de carne. Hoje em dia, a gente tem na esquina tudo, muito estímulo. São alimentos hiperpalatáveis, né, que a gente costuma chamar atualmente na nutrição, né, na psicologia. Então, assim, tudo virou muito. Então não é só a tela. Você está dizendo para mim que não é só a tela o problema. É a comercialização da vida. Hoje a vida é um comércio. A vida é um comércio, a gente paga para tudo. E aí, tudo tem que ser especializado. Igual, por exemplo, deixa eu falar para vocês aqui que isso é uma coisa importante. Se eu tivesse chegado com uma camisa aqui assim, eu ia demorar muito mais para ganhar a confiança de quem está ouvindo. Por quê? Hoje em dia tudo tem que ser especializado. Tudo tem que ser daquele jeitinho. Não estou falando de modéstia. Não estou falando de respeito, não estou falando de pudor. Não estou falando disso. Tudo hoje tem que estar perfeito. Assim, é naquele sol de rachar, aquela pessoa ter que ir lá com aquela camisa social, com aquele blazer por cima, com aquela calça social, com aquele sapato social, porque senão ela não passa uma imagem de comercialização. As pessoas começaram a ser comercializadas. Infelizmente, hoje em dia, se a gente quiser ter filho, ter uma profissão, a gente tem que
não se deixar render por isso e fazer coisas erradas, não é isso. Mas a gente tem que se adaptar um pouco nesse meio, porque tudo é um hiperestímulo, tudo é comercializável, tudo é muito solúvel, sabe? Assim, eu tenho que pegar um reel hoje do Instagram para eu postar aquele vídeo rápido, eu tenho que tomar a atenção daquela pessoa no primeiro segundo. Os 3 primeiros segundos. Então, 3 segundos são as muito pesquisas, mas isso que é meio bizarro, assim, né? 3 segundos são as últimas pesquisas de 2 anos atrás, 1 ano atrás. Agora já tem editores falando em 1 segundo. Se não prendeu... Tem editores falando em 1 segundo. Se já não tiver um estímulo na cara da pessoa, a pessoa ela não fica, ela não permanece. Então, assim, é muito complicado porque os meus futuros filhos, né, se Deus permitir, e os filhos do Senhor, eles estão totalmente inseridos nessa sociedade e tirar isso deles é muito complicado. Eu meio que percebi isso, não foi algo que eu li ou que me falaram, que eu estudei, não. Uhum. Eu meio que percebi isso com o nascimento do meu segundo filho. Eu sou advogado de formação, morava em Santo André, São Paulo. Morava num apartamento até que grande, não era um apartamento pequeno. E eu comecei a pensar, falei assim, será que é aqui que eu quero criar meus filhos? Porque o que eles têm de diversão aqui? Brinquedos, os brinquedinhos deles, que não podia fazer muito barulho porque tinha vizinho embaixo, morava no 16º andar e o vizinho embaixo reclamava. Então era tela. Eu falei, não é isso que isso não tá certo. Uhum. Aí eu comecei a buscar uma opção de mudar para o campo, para a roça. Procurei no interior de São Paulo, só que eu sempre tive um problema. Eu não conhecia ninguém, então eu sempre achei que isso era um fator de insegurança para mim. Falei, eu preciso estar perto de gente que eu conheço. Não vou morar no meio do mato, sem conhecer ninguém, o vizinho... Então eu sempre tive essa insegurança. Aí foi que eu cheguei à conclusão, isso em 2017, né, que eu mudaria aqui para Nova Friburgo, porque a gente conhece todo mundo aqui dessa região, tem o mosteiro, então a gente ia ter os sacramentos, tem a escolinha, né? E então... e eu percebi o quanto mudou na vida do meu mais velho. Chegou aqui com 5, 6 anos mais ou menos, se eu salvo engano. E o quanto mudou. Os meus filhos são muito mais sensíveis ao ambiente. Eu vim pra cá em 2020, olha pra você ter noção, fevereiro de 2020. Março, abril, Covid, trancou tudo em São Paulo, tudo fechado. E a gente aqui na roça, mesmo brincando na rua, normal, entendeu? Não pode aglomerar, vou aglomerar só se for com galinha, porque não tinha ninguém. Então foi um momento propício para a mudança e eu percebi o quanto isso fez bem para eles, entendeu? Uhum. Eles são muito observadores. Nossa, que pássaro bonito. Nossa, olha o pôr do sol, olha não sei o quê. O Luiz gosta de observar estrelas, o meu mais velho. O José por causa do Luiz também. Então, à noite ele fala assim, pai, vamos lá fora ver estrela. Ele tá doido para comprar um telescópio. Então, eu percebi que a saída desse meio, vamos dizer, opressor, de compra, desenho, fora as imoralidades e tal, e eu percebi o quanto fez bem, não só para ele. A minha profissão é muito estressante, eu ainda estou como advogado. Eu tive picos de estresse terríveis, cheguei a ter depressão. Buzinava o apitinho do WhatsApp lá, o coração disparava, ansiedade, batia lá em cima. Então, até para o adulto, essa vinda para cá foi um alívio. Embora eu tive ainda alguns episódios de ansiedade aqui na roça, por motivos que não vem ao caso contar, mas nem se comparava com São Paulo. Eu estava a ponto de infartar. O senhor me desculpa, se eu entrevistado, o senhor me desculpa. Tem que falar, eu trabalhava no centro parte de São Paulo. Uhum. Era quase 3 horas para ir no trânsito e quase 3 horas para voltar, de trânsito parado. Chegava a dar vontade de jogar o carro da ponte, alguma coisa assim. Eu pedi demissão, acho que em 2016, e fui fazer jiu-jitsu. Comecei a treinar todo dia, deu aquela aliviada boa e voltei a trabalhar. Foi terrível, passei por causa da cidade. E eu não queria aquilo para meus filhos. Falei, não quero isso aqui para meus filhos. Mas isso é uma coisa marcante, já fazendo uma brincadeira com o que ele falou. As pessoas, elas veem um psicólogo, elas já querem falar, querem mandar para fora. Isso aí qual é a tua profissão? Psicólogo, eu falo, a pessoa, então. Brincadeira. Mas assim, ligando com isso do que o senhor está falando, porque na cidade, esse estímulo, ele está muito ali.
ele está muito imposto, digamos assim. Tem até um fiel que está frequentando o mosteiro agora, que é o Luiz Henrique, né? Ele me relatou que o filho dele machucou, aqui assim, cortou, brincando de, não sei se era cabana de travesseiro, não sei se era dentro de um apartamento. Porque eles moram dentro de um apartamento e é uma criança de 4, 5 anos que não tem tela. Que não tenha. Então, a criatividade, ela pode ser aguçada nesses lugares, claro. Só que é muito mais difícil, porque é um lugar de muito menos estímulos, né, ambientais favoráveis, como, por exemplo, a roça, o campo. E aí a gente tem problemas para enfrentar com essa questão dos estímulos. E aqui na roça é uma maravilha. Sim, né? sim. Eu queria também... a gente pode continuar nesse tema, só fazer uma observação para a gente depois fixar aqui a questão do que cada temperamento pode fazer e de quais santos, né, de cada temperamento, para a gente poder bacana. trazer. Pode ser? Pode Depois ser. a gente volta? Vamos. Tá bom então, vamos lá só pra gente trazer isso aqui porque é importante. Santos sanguíneos, tá? Importantíssimo. São Pedro, primeiro deles. Né, atribuem ao temperamento, né, a São Pedro o temperamento de sanguíneo por conta dessa questão da impulsividade dele e também de muitas vezes voltar atrás muito rápido. E, por exemplo, Jesus lá falando que alguém iria negá-lo. Quem é o primeiro que vira e fala que não vai negar? É Pedro. E depois quem nega é Pedro. Só que quem se arrepende também depois e quem vai lá e, assim, é essa pessoa que andou sobre as águas, mas aí afunda. Ele viu, né? Ele andou sobre quando ele olha para a água, ele desconfia na hora e para. Mas sobre quem que Jesus, né, que Deus instituiu a sua igreja? Sobre Pedro. Então, aos sanguíneos que estão aí, isso não é determinante para nada, tá? Não é determinante para nada, definitivamente. O que importa é o quanto que eu busco essas virtudes. E aí a gente tem, por exemplo, no caso dos santos coléricos, São Paulo. São Paulo perseguia os cristãos. São Paulo era um perseguidor. São Paulo, ele era um homem de vigor que estava com aquele carro virado para baixo. Lembra? Mas aí Jesus salva a vida de São Paulo e um dia São Paulo passa a ser o perseguido. Então, aquele colérico que está aí, turrão, que acha que não pode mudar de ideia, calma, vamos trazer um sentido diferente para as coisas, porque dizer que a minha ideia está certa não é dizer que a ideia de Deus está certa, que a verdade é o que eu estou seguindo, sabe? Então, calma, vamos trazer um pouco mais de leveza para isso, né? Já vou falar um pouco mais sobre como ter essas levezas. A gente tem também São Francisco de Sales, depois, né, que eles foram ver, acho que era a mesa dele, eu não me recordo exatamente os detalhes. Tinha marcas de unha. Tinha marcas de unha porque ele era reconhecido, mesmo que colérico, estressado, pela sua amabilidade. Ele não descontava as coisas nas pessoas. Ele preferia arranhar a mesa, né? Arranhar a mesa e ele mesmo se martirizar para não falar aquilo né, aquilo que estava passando pela cabeça dele com aquela pessoa, para poder amar, para poder não fazer com que essa tendência ao vício que ele tinha fosse uma coisa que o atrapalharia na busca pela santidade. Melancólico, os melancólicos de plantão, a questão do egoísmo, a questão da reclamação, da murmuração, é uma coisa que é característica desse temperamento. Não define, mas é característica. Santa Teresinha Olha aí. sofreu a vida toda. Santa Teresinha sofreu a vida toda. Santa Teresinha é um exemplo e ela não reclamava, ela não murmurava. Santa Teresinha é o maior exemplo para os melancólicos, porque os melancólicos eles têm essa tendência ao problema deles ser o maior. A necessidade deles ser a que tem que ser suprida primeiro, entende? E não, é por último, entende? É o aceitar aquele sofrimento, sabe? E aí a gente tem também São João, né, apóstolo. Quem foi o único que ficou aos pés da cruz? Com Maria, o melancólico. Por que não o colérico Paulo, que era o homem de vigor? Não, o melancólico João, sabe? E aí quem que foi também o primeiro que estava lá, né, quando Jesus
estava para ressuscitar, acho que já tinha ressuscitado, né? João chega com Maria, né? Com São Pedro. Com São Pedro, isso, com São Pedro. Quem estava lá junto com São Pedro? Paulo também. Então, assim... João também. Então, a gente tem essa questão das coisas difíceis sendo feitas por melancólicos, porque não define. Das coisas, dos sofrimentos, dos piores sofrimentos, estarem sendo endereçados aos melancólicos para que eles reclamem, não para que eles sofram. Fleumático. Esse aqui, né? Tive até que tirar a dúvida com o Dom Tomás, nosso bispo, porque tem algumas pessoas que dizem que Santo Tomás de Aquino não tinha temperamento, né? Por ele ter sido enviado à Terra mesmo para poder escrever tudo que ele escreveu, porque era necessário. Mas aí fui tirar a ideia com o Dom Tomás e a gente confirmou isso. E sim, o fleumático Santo Tomás de Aquino. Olha que grandeza. Se a gente for colocar hoje na prateleira dos santos, a gente não tem como deixar Santo Tomás de Aquino embaixo. Não tem como. Ele foi em lugares que, assim, achei que tinha mosquito. Não precisa cortar não, deixa aí. Ele foi em lugares que... eu não posso dizer isso porque Deus, ele é o Todo-Poderoso e ele pode fazer o que ele quiser. Mas que santos não foram e nem irão. Assim, se a gente for olhar pelos olhos humanos, o que ele escreveu é absurdo. E ele tinha uma tendência a pegar os seus prazeres, como todo fleumático, né? E falar assim, poxa, eu vou ficar aqui no meu conforto, né? Deitadinho, comendo as minhas comidas boas, aqui, né? Poxa, isso aí é grandioso demais, né? Deixa eu ficar aqui. Entende? Não, ele não fez. Ele foi o santo, o doutor. Então, procurar lidar com essas nossas tendências. Igual, como nós podemos fazer com que essas tendências sejam trabalhadas? Coléricos, atitudes que exigem paciência. Cuidar de pessoas mais fracas, cuidar de pessoas mais pobres, cuidar de pessoas mais necessitadas, para que eu possa tratar essa minha agitação e de ser tudo no meu tempo. Colérico. O colérico, sabe? O sanguíneo, não desistir do que é difícil, ver valor no que é difícil. Porque, por conta dessa questão, dessa inconstância, entre muitas aspas, digamos assim, porque senão a gente taxa, né, o temperamento. Não é para taxar. É ver valor no esforço, sabe? Perseverar, buscar rezar, quando for rezar de joelhos, sabe? Fazer penitência, para ele poder entender o quanto que o sentido dele precisa ser mortificado. O melancólico, fazer primeiro para o outro. Quando tiver que ser afetado, ser o primeiro afetado, sabe? Como, por exemplo, nessa questão do autoflagelar-se, o melancólico ele tem uma tendência a autoflagelar-se quando ele entende o sentido do autoflagelo, mas para sentir dor é sempre o outro primeiro, não ele. Então, assim, buscar trabalhar essa vontade que está direcionada para um lado um pouco delicado de eu primeiro, o meu egoísmo primeiro. E por último, o fleumático, tirar das coisas que te dão conforto. Tirar de todas as situações que dão conforto, principalmente na oração, principalmente na questão da alimentação, dos confortos de, assim, ficar deitado muito tempo, perder tempo com pouca coisa, não estar construindo uma coisa que é grandiosa, sabe? E estar em situação confortável é uma coisa que só perpetua essas tendências negativas dos temperamentos. Acho que eram essas duas questões que tinham ficado para trás. Ok. Mas se tiver mais perguntas, não. Eu acho que quanto aos temperamentos está tranquilo para mim. Eu fiquei bastante interessado com a questão não só da tela, mas dessa propaganda constante, né? O quanto você conseguiu identificar que isso afeta uma pessoa? Primeiro a gente passa pela questão, né? Primeiro a gente sempre experimenta algumas mudanças comportamentais. Por exemplo, eu tenho uma coisa aqui que é clara. Se eu acordar todos os dias pela manhã e pegar o celular, eu fico um pouco mais agitado. Dá vontade de pegar o celular muito mais vezes ao longo do dia. E aí eu fui, na época da faculdade, na época dos estudos,
começando a falar assim, poxa, por quê? Será que tem um sentido por trás disso? E aí a gente já vai entendendo que a luz azul, ela entra e tem aquela substância dela que deixa a nossa, né, o nosso cérebro um pouco mais ativo. Já de cara a gente não pegar uma luz natural, a gente pegar uma luz de um celular. E aí a gente vai começando a perceber isso nas pessoas que estão ao nosso redor. Pô, essa pessoa aqui, ela tá tão viciada em tal jogo, né? Ela fica muito mais desanimada, fica, sabe, tem problemas para poder lidar com essas questões, com questões tão básicas, sabe? Trabalho. A pessoa não quer trabalhar. A pessoa fica o dia inteiro, né, enfurnada dentro de um quarto. E aí a gente começa a tentar procurar o motivo daquilo ali. O porquê que aquilo ali está acontecendo. E aí a origem disso também se deu na faculdade, né? Um lugar que eu aprendi muitas coisas ruins, infelizmente, né? Que a gente é exposto a muitas coisas ruins. Só que assim, muitas coisas também, elas são ruins, mas a gente consegue tirar muita coisa boa daquilo ali, né? E a gente tem que usar a nosso favor. E aí a gente começa a perceber porque são alterações comportamentais, são alterações cerebrais, sabe? São alterações nessa questão da vontade, da perseverança. E aí, assim... Então, como é que a gente começa a tratar, por exemplo, uma pessoa que é viciada em tela, que deixa de trabalho, ou até mesmo eu podia falar de criança, mas se você quiser pode falar dos dois. Uma pessoa que é viciada em tela, uma pessoa que deixa de trabalhar para ficar no joguinho, como você falou, e uma criança que só quer saber de desenho, me põe desenho e fica estressado se não põe. Como é que a gente começa a tratar isso? Vamos falar de quem tem a noção da vida já, né? Que é o adulto, ou pelo menos a gente presume que tem, a maturidade, né? Sentido. Tem um vídeo meu no Instagram que, assim, o pessoal até falou, mas é direto, é assim mesmo que fala? Assim, perguntaram, como eu faço para acordar mais cedo? Por que acordar mais cedo? Se não tiver sentido em acordar mais cedo, ninguém vai acordar mais cedo. Se não tiver sentido em deixar as telas, não, porque o financeiro está ficando um pouco mais apertado. Não, porque eu estou perdendo tempo e eu não devo perder tempo, porque perder tempo, daqui a pouco ele começa a se tornar um pecado, porque eu deixo de fazer as minhas coisas para perder tempo. Deixo de rezar para perder tempo. E aí, primeiro a gente tem que ter um sentido nisso. A pessoa, ela precisa entender que é necessário mudar. Igual, por exemplo, na terapia. Ou na direção espiritual. A gente vê pessoas que não mudam. Porque a pessoa não quer mudar. A pessoa, ela procurou o serviço, ela viu que tinha uma necessidade, ela pensa que tem que mudar, mas ela não muda. Porque ela não quer. Porque ela não vê um sentido realmente naquilo ali. E aí a gente vai depois utilizando questionamentos de reflexão em geral e também mudança de comportamentos através, por exemplo, a diminuição da exposição às telas, né? Por exemplo, tem pacientes meus que chegam lá e falam, eu tive, tenho uma média diária aí de 10 horas de tela. É sério. Os senhores não estão acostumados com isso. Mas eu peguei um paciente esses dias, 12 horas de tela diária. 12 horas. Nossa. 12 horas. Trabalhando e a tela ligada, aí mexendo, apertava, voltava, respondia uma coisa, tal. Aí abria o joguinho, ficava ali jogando tempo fora. Então, assim, a gente vai diminuindo. Não, tá bom então. O que a gente consegue fazer para diminuir isso aí? Vai ser 11 semana que vem? Entende? Entendi. E aí a gente vai começando a desacostumar aquela pessoa. A gente vai começando É porque é um vício, né? O vício, ele é muito complicado. E se a gente mandar a pessoa parar de uma hora para outra, ela acaba ficando... É tipo na droga, né? A gente não na droga e nas questões de pecado, deixando claro, a gente não aconselha que vá diminuindo aos poucos, não. Entendeu? Principalmente na questão religiosa, né? A gente já fala, olha só, não caia. Se cair, a gente entende que é uma atitude da pessoa, e aí a pessoa não conseguiu segurar o instinto dela naquele momento, e a gente sabe que é uma coisa natural, mas a gente não vai falar. Sim. Entende? Então, assim, é um vício. Independente de ser uma questão comportamental, digamos assim, seja em telas, seja em questões, né, mais voltadas para a questão sexual, né, seja porque isso tem a ver com comportamento, seja no que envolve substâncias, como por exemplo na droga. Então... No caso de droga tem aqueles 12 passos, né? Se eu não me engano, o primeiro era admitir que é impotente perante a droga, alguma coisa assim, né? Então, os 12 passos, eles são uma
uma criação que é muito implementada em clínicas, né, de Sim. alcoólicos anônimos. Na psicologia, a gente costuma trazer uma abordagem um pouco diferente, né? Porque ali é mais uma questão de afirmação. Eu ensino para a pessoa como sair daquilo ali, né? Na direção espiritual, por exemplo, tem um ensino. Na psicologia, tem um ensino. Mas a gente começa a entender o porquê que aquela pessoa não acredita na mudança para fazer com que aquela pessoa acredite. Eu não estou aqui criticando os 12 passos, né? Mas tem coisas ali que são um pouco... sabe, eu falo e tem que ser feito. Porque senão não vai andar. E aí, assim, eles colocam lá as pessoas em 6 meses dentro de uma clínica, né? E aí, 6 meses a pessoa tem que evoluir. Mas, na psicologia, né? A psicologia que entende a individualidade, a gente trata individualmente. E aí, dentro dos 12 passos, a gente tem ótimos psicólogos que usam os 12 passos de forma muito equilibrada. Então, os 12 passos, eles são uma alternativa que dá resultado. Eu não uso, né, nos meus pacientes que têm questões relacionadas a vício, faço uma outra abordagem, mas ele dá resultado. Mas e a criança, a tela para criança, como é que a gente faz? Olha... não dá mesmo, o pai chegar e falar assim, ó, acabou. Não dá. Esses dias eu estava conversando até com uma pessoa do próprio mosteiro, e ela falou, olha só, 15 minutos, hein? Não estava dando nada, 15 minutos. Já começaram a ficar dispersas, começaram a não obedecer tanto mais, queriam ir para a tela do celular, aquilo ali hipnotiza. Então, assim, o ideal é não dar. Aí a gente tem estratégias. Se quiser dar um pouquinho, a gente não tem afetação por 15 minutos. Não tem comprovado. Não tem afetação comprovada por 15 minutos de até crianças até 5 anos, 30 minutinhos. Isso é diário, 15 minutos diário? É diário. A gente sabe que é difícil, principalmente no mundo de hoje, que tudo gira em torno disso, né? Mas seria diário. E podem ter acordos também, combinados com a criança para que ela assista a tela. Esses dias eu achei uma coisa muito interessante que uma amiga em comum fez com o filho dela. Quando o celular chegar a tantos por cento de bateria, que era tipo 5% de bateria a menos, a gente vai parar. Pode ser? Aí a criança foi lá, jogou o joguinho dela, assistiu o desenho que ela tinha que assistir. Não estou recomendando, tá? Estou só dando um exemplo que funciona. Que aí a criança ela aprende o quê? É um combinado. Você tem isso aqui nessa hora, você faz o uso e depois você me devolve. Que aí eu dou uma coisa que é um hiperestímulo, mas eu faço com que a criança aprenda também o valor daquela coisa e que até para coisa boa ela precisa parar. Entende? Então, assim, é um gerenciamento muito dos pais. Muito dos pais, do quanto que eles percebem que aquilo ali em específico com aquela criança afeta. Sim. Lá em casa a gente não dá tela, fala que não dá, não é verdade. Minha esposa tem um combinado mesmo. Aos sábados, um desenho. Eles escolhem um desenho. Se for desenho curtinho, aqueles de minutos, pode dar mais alguns, entendeu? Mas acabou, desliga e devolve. Não tem problema quanto isso, não. Às vezes, queria assistir outra. Mas não é combinado. E aí a gente vai pegar também... Só os sábados. Também. Só os sábados. Sem problema nenhum, é o melhor dos mundos. Pra gente que trabalha com psicologia, é o melhor dos mundos. E assim, a gente tem também uma questão genética, né? Porque tem pessoas que, né, tem até um paciente meu que... Isso aqui não é antiético, tá, gente? É totalmente legal. Ele relata que, assim, ele já experimentou todo tipo de droga possível. Nunca se viciou. Mas na questão sexual... Entende? Então, assim, a gente tem tem que avaliar os casos. Mas aí é que eu te falo, para que a gente vai expor a criança futuramente a uma possibilidade de estar em um ambiente que ela vai usar a droga? Para que pagar para ver? Entende? Então, assim, é uma coisa que a gente precisa sempre tentar alinhar. Entendeu? Alinhar na realidade, mas quanto menos puder dar, e os senhores estão fazendo isso muito bem, perfeito. Tá ótimo, Daniel. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Então, eu acho que não. Não? É só, né, isso tudo, porque assim, eu tento resumir, mas olha só o tanto de material que a gente tem. Nem todos são bons, mas assim, até aqui tem algumas coisas que eu trouxe para se caso precisasse falar. São muitas coisas, né, a gente tenta compilar, mas assim... Só uma mensagem final. Não usem os temperamentos como justificativa. Usem como evolução.
não usem essa questão das telas das comidas, né, dos estímulos que são também permitidos, né, a gente não é proibido de estar em contato com isso, para poder compensar, para poder, eu estou estressado, então eu vou beber, eu estou estressado, então eu vou fazer tal coisa, porque é aí que começa o vício, é aí que a gente começa a se justificar, e é aí que a gente começa a se assemelhar a pessoas que vivem justificando a sua vida e falando, não, porque eu sou assim, não, porque eu não vou mudar, não, porque eu sou Gabriela, né? Nasci assim, cresci assim, vou ser sempre assim. Né? Até de uma novela antiga, essa referência que a gente utiliza muito dentro da psicologia, né? Que para instigar as pessoas a mudarem. Você não precisa ser sempre assim. Então, acho que essa é uma mensagem que fica aí. Bacana, Daniel. Muito obrigado pela sua presença aqui. E segue o Daniel lá no canal dele, psi. Daniel Satiro com Y. Se alguém ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem lá que ele responde, né? É isso aí. Se quiser marcar uma consulta por lá também, né? Sim, por lá também a gente marca. E também tendo alguma dúvida de algum outro tema que seja importante, a gente volta, faz uma outra conversa. Tá certo. Só lembrando vocês, segue a nossa página no Instagram, Fé na Roça, que vai ter o sorteio do livro, O Lírio da Santa Cruz, a vida de Zé e Jerônimo Magalhães, tá? E junto vai lá uma vela subiaco, 100% cera de abelha, e um escapulário do ateliê Lírio em Flor. Segue a gente lá, acompanha que logo logo vai ter o sorteio lá, tá? E ficamos por aqui. Muito obrigado, Daniel. É isso. Seja bem-vindo sempre que quiser vir aqui conversar com a gente, tá? Tá bom. Eu que agradeço aí pelo convite, também pela abertura, porque é um tema que deve ser tratado. Tá certo, muito obrigado.